Oi, minha gente, Sinara Lopes aqui falando de diabetes. Quero ajudar muitos e muitos nutricionistas a controlarem a glicemia dos seus pacientes com diabetes, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o que eu chamo de combinação inteligente dos alimentos. É muito importante que vocês compreendam esse conceito para aplicarem com seus pacientes com diabetes, pré-diabetes, diabetes gestacional, pacientes com resistência à insulina. É muito importante para esse perfil de paciente vocês pensarem na combinação inteligente dos alimentos. Sinara, o que é isso? De onde foi que você tirou esse conceito? Esse nome, combinação inteligente, fui eu que chamei. Eu achei prudente chamar de combinação inteligente dos alimentos. Por quê? Porque de fato é o que o nome diz. Não adianta eu combinar os alimentos de uma forma que aquela combinação eleve a glicemia do meu paciente. Então eu preciso realmente combinar de uma forma inteligente. O que é isso? Alimentos ricos em carboidratos devem ser combinados com alimentos que tenham ou proteínas, ou gorduras, ou fibras na alimentação do nosso paciente. Certo, Sinara? Beleza, mas na prática, como é que isso funciona? Vou dar um exemplo. Quando a gente aprende lá na faculdade de nutrição, que por sinal, a maioria das faculdades de nutrição do nosso país, eu digo do nosso país mesmo, porque eu converso com muitos nutricionistas, eu tenho alunos nutricionistas do país inteiro lá no Glicemia Certa. Se você não conhece o Glicemia Certa, vou deixar o link aqui para você já conhecer, mas não é o assunto desse vídeo. Então, eu converso com muitos nutris e o que a maioria, grande maioria, a maioria esmagadora me fala é que você sai realmente despreparado da faculdade de nutrição para atender pacientes com diabetes. Qual é o problema disso? O problema é que é a maioria dos pacientes que aparece para você depois que você se forma, porque o diabetes é uma doença extremamente prevalente. A gente tem aí 8, 9% da população brasileira com diabetes, dependendo do estado, dependendo da cidade, dependendo do estudo que foi publicado, mas a prevalência é mais ou menos essa. Então é muito importante você ter essa noção de que existe muita gente com diabetes. Então é muito importante você saber que o que você nutri aprendeu na faculdade sobre diabetes é apenas 0,1% do que é o mundo do diabetes, do que é o quanto que você pode aprender e o potencial que essa área tem de atuação para o nutricionista. Voltando à combinação inteligente dos alimentos, já falei que o alimento o alimento que é fonte de carboidrato, ele precisa ser combinado com a fibra, com a gordura ou com a proteína para dar uma freada aí na absorção desse carboidrato. Então, se eu tenho ali uma fruta, o que a gente aprende na graduação, era isso que eu ia falar minutos atrás, o que a gente aprende na graduação é que fruta com aveia, lanche do diabético, fruta com aveia, não é isso que a gente aprende? Fruta com aveia vai aumentar a glicemia da maioria dos pacientes. E aumenta mesmo, não é isso que a gente quer estabilizar essa glicemia. Fruta, a gente vai combinar fruta com o quê? Vamos pensar, se a gente quer combinar uma fruta com fibra, a gente pode usar chia, pode usar linhaça, pode usar gergelim, a gente pode usar farinha de maracujá. Se a gente quer combinar fruta com proteína, a gente pode usar queijo, leite em pó desnatado ou até leite integral, a depender do perfil do paciente. Não tem problema nenhum o diabético tomar leite integral se ele não tiver uma dislipidemia associada, mas aí é assunto para outro vídeo. E a gordura pode entrar também aí nessas refeições. Um ótimo exemplo de fruta que tem bastante gordura é o abacate, né? Tem bastante gordura boa, a gente pode inserir o abacate e ele é uma excelente opção para quem tem diabetes, exatamente porque ele tem carboidrato e também tem gordura, então ele vai ter um índice glicêmico mais baixo, vai ter uma absorção daquele carboidrato de forma mais lenta e isso não dá um pico de glicemia no paciente. É claro que tudo depende da quantidade que se come. Não estou falando aqui que o seu paciente pode comer abacate à vontade, mas uma porção adequada de abacate para aquele valor calórico da dieta que você vai prescrever para ele, tá beleza, dá para inserir, certo? A combinação inteligente dos alimentos é essa, mas eu não falo só de frutas. Se eu forneço outros alimentos que são fontes de carboidrato, aí sim eu também preciso combinar de forma inteligente. Por exemplo, o próprio pão. Eu tenho alguns pacientes que dizem, Sinara, eu já tenho diabetes, então eu como o meu pão sem nada. Eu já tenho diabetes, então eu como cuscuz sem nada, tapioca sem nada. Jamais permita que o seu paciente tenha esse tipo de pensamento, porque se ele come o pão sozinho,
a glicemia vai dar um pico. E não é isso que a gente quer. Mas se ele associa o queijo, um ovo ou uma outra fonte de proteína e ou gordura a essa alimentação, ou até mesmo fibra, aí sim a gente tem uma combinação inteligente e um controle melhor dessa glicemia.